E o DC Notícias Web está de volta para falar sobre segurança pública. Foz do Iguaçu está com um novo delegado da Polícia Federal, Marco Smith. Ele já trabalhou aqui na fronteira, sabe muito bem como funciona toda essa região, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite para poder prestar alguns esclarecimentos, né? Tanto à imprensa quanto à sociedade. Como vai ser a sua atuação agora aqui em Foz do Iguaçu nesse retorno? A minha passagem anterior, eu fui chefe do núcleo de operações aqui em Foz, né? Era responsável pela área operacional. Minha carreira toda é voltada mais para essa área operacional. Então nós pretendemos, né? Eu e o meu delegado executivo, pretendemos dar um viés um pouco mais ativo, um pouco mais presente nas operações policiais, tanto nas operações policiais especiais, quanto no dia a dia, né? Pretendemos que a Polícia Federal esteja mais presente no dia a dia da cidade. Isso quer dizer que os iguaçuenses vão ver mais a Polícia Federal nas ruas, lá na aduana. Como que vai ser esse trabalho? Sim, com certeza, vão ver mais, já estão vendo mais, né? Ali na Ponte Internacional da Amizade, na Ponte Tancredo Neves e também no Parque Nacional do Iguaçu, né? Em toda a sua extensão, na prevenção e no combate tanto aos delitos transnacionais de contrabando, descaminho, tráfico internacional de armas e drogas, como também na proteção do nosso bioma e das nossas espécies ameaçadas que existem hoje no Parque Nacional do Iguaçu, coibindo a caça e o extrativismo ilegais. A Polícia Federal deu um reforço lá no Paraguai nas eleições. Como foi esse trabalho? Na verdade, nós fizemos a parte de imigração, né? Nós, a pedido da Polícia Nacional Paraguaia, nós reforçamos a nossa imigração na ponte para que houvesse uma passagem sem intercorrência dos paraguaios que estavam no Brasil e que queriam votar no seu país de origem. E como é voltar a comandar a maior delegacia da América Latina? É uma grande honra e uma grande responsabilidade, né? Ao mesmo tempo em que se fica muito feliz, se fica um tanto preocupado, porque a Polícia Federal, fundada como na qualidade da prova, na cadeia de custódia e nos resultados, né, aponta que eu tenho obrigação de apresentar esses resultados e num prazo não tão extenso. Então, com bastante trabalho, nós pretendemos fazer jus a esse honroso convite. Quais os desafios que o senhor vai enfrentar aqui? Os desafios de toda a polícia, não só da Polícia Federal, como da Polícia Civil, como da Polícia Militar. A segurança pública nunca vai ter o suficiente. Então, se eu receber mais policiais, se eu receber mais recursos humanos, mais pessoas capacitadas, não será suficiente porque vai aumentar a demanda, nós vamos encontrar outros nichos para trabalhar. Material da mesma forma, hoje nós usamos muita tecnologia, mas sempre há tecnologia de ponta sendo disponibilizada a todo instante. Então, sempre haverá uma carência de pessoal e uma carência de materiais, isso não só para a Polícia Federal, como para todas as polícias. Esse é o principal desafio. E, como dizia meu pai e minha mãe, se você tem um limão, faça uma limonada. O grande desafio é otimizar e utilizar da forma mais eficiente possível os recursos que nós temos à disposição. Como será o trabalho nas pontes? Como vai ser o trabalho da polícia? Nós vamos enfatizar um pouco mais, né, a fiscalização de pedestres, motociclistas e veículos. No momento eu estava um pouco mais voltado só para a imigração. Nós precisamos fazer inclusive está sendo feito já desde 2 semanas atrás, alguns projetos pilotos de como faremos isso, né? Se necessário, solicitaremos apoio da Força Nacional, né, para uma quantidade maior de homens que possam fazer essa fiscalização. E lá na ponte Tancredo Neves, há um entendimento, uma conversa para tentar diminuir aquelas filas, falar com esses argentinos para a gente conseguir uma ação conjunta para diminuir essas filas? O problema há um projeto de se implantar uma aduana única, né, fazer uma integração das polícias argentina e brasileira ali, para que o cidadão não precise passar 2 vezes pela alfândega, 2 vezes pela imigração, passaria apenas uma vez. Mas o grande problema atual da Ponte Tancredo Neves nem é o fluxo de brasileiros, né? É o fluxo de paraguaios
mais ou menos 70% daquele fluxo, daquela fila que se vê hoje, é de paraguaios que passam pelo Brasil para acessar a Argentina em razão de algumas vantagens econômicas para a compra de mercadorias lá. Lembrando que a Argentina, a única ligação que tem com o Paraguai é através de balsa, não tem ponte. Por isso os paraguaios se utilizam do território brasileiro. Mas além dos produtos que o senhor falou, também tem o combustível que leva muita gente para lá. Sim, o combustível é uma das mercadorias que vale a pena os paraguaios comprarem lá, além, evidentemente, do brasileiro, né? E há muita apreensão desses produtos que os brasileiros estão trazendo ou que vão para lá e trazem galão? Pois é, o sujeito encher o tanque do veículo dele na Argentina não tem problema nenhum. O que ele não pode fazer, não tem problema nenhum do ponto de vista tributário da polícia, né? Pode até ter do ponto de vista mecânico do carro, porque a composição química do combustível é um pouco diferente. Mas, para nós, o problema é efetivamente esse, é o transporte do combustível em galões. Isso não é permitido, isso é extremamente perigoso. Aqui, salvo engano, nós tivemos um acidente há alguns anos, e na fronteira de Roraima com a Venezuela nós temos acidentes quase semanais com esse tipo de transporte. E o que acontece quando alguém é pego com galão? O correto é que ele seja preso, né, porque é o crime de contrabando. O crime de contrabando ele não admite a aplicação do princípio da insignificância. Então, ele tem uma grande chance de ser preso. O que o senhor percebeu de mudança do período que o senhor trabalhou aqui para agora, 2023? Na cidade, eu percebi um incremento muito grande do turismo, né? O turismo realmente floresceu em Foz. Hoje em dia se pode dizer que Foz é uma cidade com uma vocação turística realizada, não é mais uma expectativa de cidade turística. Percebi também que houve uma mudança no perfil do criminoso e do produto desse crime, né? Quando eu saí daqui de Foz do Iguaçu, era o auge do contrabando, do descaminho de produtos eletrônicos, né? Laptops, computadores, etc. Isso não mais acontece, nós temos alguns produtos mais especializados, como material para dentistas, né? Por exemplo, que não existia na época, e muito remédio, suplemento e aquele instrumento, né? Não sei como chamar, que os meninos chamam de pendrive, né? O vapor, faz um mal desgraçado para a saúde. Então nós tivemos uma mudança na cidade e uma mudança no perfil do crime. E na polícia, o senhor sentiu alguma diferença em relação à atuação? Eu senti a polícia um pouco mais voltada para si mesma, né? Polícia mais organizada, maior, mas um pouco mais tímida. Migração e naturalização cresceu bastante. Como que vai ser esse trabalho da Polícia Federal em relação a esse assunto? A Polícia Federal, por si só, ela não teria capacidade de ampliar a sua capacidade de atendimento aos estrangeiros e até mesmo aos brasileiros que precisam de passaporte ou de migração. Então nós já estamos, né, tratando algumas parcerias e através dessas parcerias aí sim aumentar a nossa capacidade de atendimento, diminuir o tempo de espera, tanto para o cidadão nacional quanto para o estrangeiro, né, de forma a prestar um serviço mais eficiente. Delegado, tem um posto de fiscalização em Capanema, ele vai permanecer, o senhor pensa em fechar, como que vai ser essa atuação, como que vai ser isso? Essa é uma questão complicada, né? Remonta ao governo Requião, remonta à fechada da estrada do Colono, né? Aquele posto em Capanema, ele foi aberto como sendo a redenção econômica do Sudoeste. Mas nos dias de hoje, né, passando essa parte histórica, nos dias de hoje o que se tem é que o posto de Santo Antônio do Sudoeste foi aberto pela Receita Federal, foi alfandegado e também foi implantada lá a migração. Então nós fazemos migração por Santo Antônio do Sudoeste e Capanema. Nós vamos fazer uma análise de números, né, como essa implantação é recente, foi em janeiro desse ano. Vamos fazer uma análise de números de movimentação de pessoas e cargas, né? Em Capanema não há caminhões, há apenas turistas. Vamos ver se há justificativa ou não para a manutenção desse posto. E se ele for fechado, fica em Santo Antônio do Sudoeste daí? Sim, o Santo Antônio do Sudoeste já está aberto. Se for o caso, aí teria que ser, né, não é a Polícia Federal que fecha aquele posto. Seria uma decisão do Mercosul, porque ele é um posto que está presente no acordo do Mercosul. Então teria que ser uma
uma decisão dos países membros. O senhor pretende lançar um serviço de avaliação dos usuários e que passam ali pela ponte para avaliar o trabalho da polícia? Sim, não só para os migrantes, né, para o pessoal que utiliza a ponte, mesmo para o seu dia a dia, né, muita gente mora no Brasil, trabalha no Paraguai e vice-versa, como também para aqueles que são atendidos pelos nossos serviços. Nós vamos disponibilizar um link para que seja feita a avaliação do serviço que foi prestado, né, como várias empresas privadas já fazem, e pretendemos fazer isso aqui também. Implantamos em Cascavel há cerca de 2 meses. É uma forma da gente, de novo, perseguir a eficiência no serviço. Muito obrigada pela sua participação no DC Notícias. Parabéns pelo trabalho que vocês já desenvolvem. Sucesso para o senhor, boa sorte. Muito obrigado, eu que agradeço.